Bom, galera, parece que, terminado o clássico Vasco e Flamengo, não teve confusão dentro de campo, eu nem fiz pós-jogo, acho que eu estava um pouco cansado após assistir a partida com uma colega minha, mas, como sempre, o Vasco e o Flamengo acabam rendendo alguns entreveios, né? E dessa vez o entreveio envolve o nosso querido presidente Pedrinho, da SAF do Vasco, aliás, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e um jornalista. Então, não sei se vocês estão sabendo, mas uma briga fora de campo, digamos assim. Se por um lado o jogo foi bem tranquilinho, o, o pós-jogo nem tanto, né? Parece que teve uma confusão com um jornalista que a gente já vai falar aqui, e o Pedrinho pode ser processado, né? Houve acusações graves relativas ao Pedrinho, relacionadas ao Pedrinho após o jogo, e a gente vai abordar isso aqui. Eu estava acompanhando isso pelo Twitter. Geralmente não faço vídeo com base no Twitter nem nada do gênero, mas realmente está tendo uma grande repercussão. E vamos tentar falar sobre isso e tentar entender a situação, né, que se encontra. Vou aqui colocar para vocês, bem pequenininho, ok? Aqui, ó, Pablo Rua. Para quem não conhece o Pablo Rua, ele é um publicitário, né? Ele trabalha como repórter na coluna do Fla, ou seja, ele é um jornalista, né? Tem formação para isso. Pablo Rua, aqui ó, Pablo Rua, Rafael Rua. Depois vocês podem dar uma olhada no Twitter dele, tá bem aqui. E ele fez algumas acusações graves relacionadas ao Pedrinho. A gente vai tentar ler aqui e tentar entender o que aconteceu realmente. Ó, por conta desse vídeo, o covarde, né, em caixa alta, do presidente do Vasco da Gama me cercou no Maracanã e me xingou de tudo, qualquer nome, né? De tudo, qualquer nome. Logo em seguida, o outro covarde do Pedrinho colocou o dedo na minha cara e me ameaçou, dizendo que meteria a porrada em mim. Ou seja, pelo que a gente está lendo aqui, isso aconteceu após o jogo, né? Ou seja, após a gravação feita, o Pedrinho havia abordado o jornalista e havia confrontado ele após fazer essa gravação aí. Como vocês podem ver, eu vou até mostrar um pouquinho para vocês. Aqui ele fala no segundo parágrafo: estou indo agora abrir um boletim de ocorrência para processar esses dois desequilibrados. Desses dois desequilibrados ele quer dizer o... Como se diz? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. No caso ele está falando aqui do Pedrinho e do Marcelo Santana, né? E provavelmente o Felipe deve estar também envolvido, porque ali a gente pode até ver no vídeo, né? Tem o Pedrinho, o Marcelo Santana aqui, ó, e o Felipe, né? No caso, respectivamente, o Pedrinho, presidente da Vasco SAF, da Vasco Clube de Regatas Vasco da Gama, o diretor de futebol e, né, o diretor técnico, né? Aí ele fala aqui: antes que me perguntem, sim, eu posso gravar qualquer um no Maracanã e na tribuna também, independente do motivo. Ano passado gravei várias reações do Braz e do Landim. Aqui, deixa eu ver, Marcelo Santana, mas quem colocou o dedo na minha cara e me ameaçou foi o Pedrinho. Então parece que ele ouviu xingamentos tanto do Marcelo Santana como do Pedrinho, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Aqui está o vídeo, vamos tentar reagir ao vídeo, ver se está tudo certinho. Vou tentar colocar o vídeo inteiro para vocês verem. Vamos lá. Aqui o Felipe está tentando disfarçar, mas eu acho que ele já percebeu que ele estava sendo gravado. Ali, ele está comentando com o Pedrinho. Ah, parece que eles notaram depois. Aqui, ó. Foi no finalzinho que eles notaram. Eu pensei que o Pedrinho, que o Felipe já estava falando com ele. E o Pedrinho não tinha notado. Eu acho que o Felipe falou, mas o Pedrinho estava ouvindo outra coisa, estava prestando atenção no jogo. E aí
Ele notou agora, ó. Levantou aqui. Ô, tá fazendo o que, ô filho da puta? Enfim. Eu tava até vendo um pouco da repercussão. Eu queria até saber de vocês o que vocês acharam disso. Mas eu já vou dar minha opinião aqui. Só antes eu vou ler uns comentários, né, da, da publicação do Pablo Rua, né? Porque anda sendo controversa para algumas pessoas. Porque aqui, ó. E tu ficou com medo e baixou o celular? KKK, eu já tava no fim do vídeo. Eu tava gravando a reação deles na hora da falta do Flamengo. Quando virei o rosto para desligar o celular, eu vi ele xingando, né? Aqui não aparece xingamento, né? Mas ele disse que ele pode ter a gravação do, do estádio. E aí a gente pode ver qual vai ser o desdobramento disso. Que apareceu, otário, depois fica aí chorando no Twitter que te intimidaram. E esse deboche aí, vai relatar pro Delgado também? Não sei quem ele tá falando, ou vai me processar se eu te xingar. Vira homem. Você quer stalkear o cara pra fazer graça nas redes sociais. Tava rindo, achando o máximo o constrangimento ali, aí tomou uns porrão. Agora tá chorando, não fode. Aqui, boa parte da torcida do Vasco parece ficar do lado do Pedrinho, né? Fica filmando rapazes. Fica filmando rapazes. Acho que Felipe e Pedrinho são casados, meu amigo. Tá, pelo menos essa aqui tá de boa. Nem apanhou, o povo hoje em dia tá muito calmo. Olha, moxi. Ach, achou a maior graça aqui no Twitter seguindo e tá chorando. Me cercou, botou o dedo na minha cara. Idiota pra tudo, até pra ganhar like. Aqui fez gracinha e depois se fudeu. Tá querendo aparecer e tal. E assim, enfim, os comentários são nessa onda, né? Basicamente são comentários nesse tom, né? De crítica, né? Ah, o que você tá fazendo? Por que você tá filmando o Pedrinho? Não tem o que fazer. Filma o Marcos Braz. O Braz não, né? O Braz não é mais o presidente. Mas filma os outros, a reação das outras pessoas. Por que você tá filmando do Pedrinho? A ideia eu acho que é que a torcida do Vasco tá reagindo isso como se fosse uma perseguição, né? Como se o jornalista, no caso da coluna do Fla, tivesse feito isso exatamente para pegar uma imagem constrangedora, sei lá, quando o Flamengo fizer o gol, e aí o Pedrinho vai lá e tem uma reação e ele ia filmar a reação e tal, e depois postar. Enfim, acho que aí não dá pra gente saber exatamente qual é o intuito dele para fazer essa filmagem, mas tem um ponto que eu queria abordar sobre isso, né? Porque a torcida do Vasco tá falando, quer aparecer, porra, tomou esporro, tinha que ter tomado mais, tinha que ter tomado porrada. E galera, não é bem assim, porra. Não é bem assim. O cara é um jornalista, certo? Você pode não concordar com ele, você pode não concordar com os métodos dele, você pode não concordar dele estar filmando, cara. Só que o fato a gente não tá falando. Eu vi até o comentário do cara, acho que foi um dos primeiros comentários que a gente leu aqui no Twitter. Tá filmando ele, tá filmando o cara no seu íntimo, no seu privado. E não, gente, ele tá filmando um cara que está em São Januário, é o presidente do Vasco, ou seja, uma figura pública. E uma figura pública num espaço público, né, que é no caso do estádio do Maracanã, ela pode ser filmada sim, né? Você pode xingar o que você quiser, você pode reclamar, você pode ficar puto, você pode não gostar do jornalista que está fazendo isso, mas o fato ele tem direito de fazer isso, entende? O seu juízo de valor em relação ao que ele está fazendo não importa, não interessa. Isso, e eu falo isso com a minha camisa aqui, com a minha cruz de Malta, e sabendo muito bem que time que eu torço, né? E eu torço pro meu time, eu torço pra minha instituição, não pelo presidente ou para qualquer outra pessoa. E é importante a gente separar essas coisas. O torcedor do Vasco não precisa passar pano pro Pedrinho nessa situação. Porque o fato quem tá errado nessa situação é o Pedrinho. Eu sei que vocês podem me xingar, qualquer coisa do gênero, mas o errado é o Pedrinho. Porque o repórter, o cara que está da coluna do Fla, ele está no direito de filmar o Pedrinho. O Pedrinho é figura pública. Se o Pedrinho não quer ser filmado, se o Pedrinho não quer ser incomodado no estádio, é simples. Faça o seguinte, assista o jogo em casa. Entende? O que é errado é o presidente do Vasco tentar cobrar, xingar. Olha que situação absurda que a gente está vivendo. A gente está presenciando um presidente de um clube, né, um clube de regatas Vasco da Gama, xingando um repórter porque ele filmou ele
dentro do estádio, sabe? É uma loucura, assim, eu não digo nem que é loucura, mas é um tipo de briga que o Pedrinho vem, não é essa especificamente, mas é uma tônica do Pedrinho muito reativa e muito violenta, desde o processo da SAF, né? Que há, assim, de fato, há uma certa perseguição a ele na principalmente no Vasco, né, dentro uma pressão interna e dos torcedores e tal, pelo caso da SAF, alguns concordam, né, alguns concordam com a entrada do Pedrinho, né, a liminar que ele fez, outros não concordam. Eu vejo que também após ele tentar ele começar a tentar fazer um departamento de futebol e principalmente no departamento dele chamar amigos dele como Felipe, concordar em trazer jogadores, enfim, que a gente pode falar aqui que o trabalho do Pedrinho no sentido de departamento de futebol, de diretoria e escolha de jogadores durante a janela de transferência, a gente pode questionar porque foram terríveis, foram terríveis. Eu concordo que o Pedrinho fez certo ao entrar no liminar. A poder fazer e proteger o Vasco da 777. Isso eu concordo plenamente. Acho que quem relativiza isso é ignorante. Ou ignorante ou uma pessoa de má fé. Porque o Vasco poderia estar destruído se não fosse a ação do Pedrinho. Dito isso, após essas críticas, o Pedrinho vem tendo uma postura muito agressiva, às vezes reativa quando alguém interpela ele, e principalmente ele vem se expondo a situações que não faz sentido ele se expor, entende? Faz sentido ele, no meio de um jogo que terminou 0-0, ele lá gritar com o cara, xingar o cara, falar que vai pegar ele na porrada. E lembrando, isso não tem registro, tá, gente? Eu tô partindo do princípio que isso aconteceu. Se isso não aconteceu, o Pedrinho vai entrar depois e vai falar exatamente o que aconteceu. Mas a gente vai ver isso aí. Se ele fez isso, se de fato, né, ele tiver xingado o cara, ter ameaçado o cara, tiver gravação direitinho, o cara tem que ir lá, fazer um boletim de ocorrência, processar o Pedrinho. E eu volto a dizer, se isso for verdade, a gente tem que começar a pensar nessa postura do Pedrinho, o quão destrutiva ela é e o quão ela pode ser prejudicial à instituição, né? Porque há muitos momentos que o Pedrinho faz algumas escolhas que a gente questiona. A gente teve a questão do estádio, né, de São Januário, que primeiro era para ser São Januário, depois foi para Maracanã, enfim. Tem toda uma questão, acho até que ele decidiu corretamente, porque ele tinha feito uma parceria com o Flamengo nesse sentido. Mas o fato ele vem sofrendo essas... Como é que eu posso dizer? Esses ataques, e ele reage muito mal. E eu acho que isso é um problema. A gente não pode ter um presidente, ainda mais na situação que o Vasco tem, que é uma situação que o Vasco precisa ter um presidente correto, um presidente que tenha a cabeça no lugar para tomar posturas melhores, tanto quando vai dar entrevista, quanto em outros momentos, quando ele é interpelado, quando ele é questionado, quando ele é criticado. Porque senão a gente vai entrar sempre na situação e o Pedrinho pode acabar não só acimando com a torcida do Vasco, mas também sendo uma figura considerada, eu não diria irritante, né, mas uma figura negativa, né, uma figura impopular. E eu não gosto desse processo, não acho legal, e acho que a torcida do Vasco ela tem que começar a cobrar o Pedrinho nesse sentido. Não dá para o Pedrinho entrar em qualquer briga, né? Supostamente, né? A gente não sabe se isso aconteceu, mas o Pedrinho não pode entrar em briga, em treta boba por causa de uma gravação qualquer. Não faz sentido, entendem? Simplesmente não faz sentido.